Atenção, se liga aí que a live do Caiu na Rede é Peixe começou. Na apresentação desta bagaça, Hector Bonilha. Fezeme, Morelos é preso. O que o Santos pode fazer a respeito? Veja caso semelhante e qual foi a atitude do clube. E saiba qual o cenário para o Santos se classificar matematicamente. Será que ainda falta muito? E dúvida no ar, quem vai substituir Gabriel Brazão? Você que está chegando, já senta o dedo no like e já se inscreva que a live do Caiu na Rede é Peixe começou. Muito boa tarde para você que está chegando nesta mais uma edição do Caiu na Rede é Peixe para trazermos as novidades do Dia do Santos. Vamos falar de Alfredo Morelos. O que clubes fizeram a respeito em caso semelhante? A gente vai trazer um caso que foi muito parecido. Será que tem a possibilidade de rescisão? O Santos pode se livrar, esse caso triste, né, envolvendo Alfredo Morelos, mas o Santos pode se livrar do atleta? Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos falar de matematicamente o que o Santos precisa para garantir o acesso à Série A de forma matemática. E também temos alguns casos... Bom, eu vou deixar aqui a dúvida no ar, porque a live hoje está muito interessante, tem assuntos bem legais, e para isso eu preciso da tua companhia. Você já sabe, com like e com a inscrição, isso faz com que o Caiu na Rede é Peixe cresça cada vez mais. Então, dedo no like, se inscreva e bora que a live começou. Para fazer essa live comigo, hoje uma live mais curta, vou trazer um grande amigo e a vinheta dele vai rodar neste momento. O convidado de hoje é mais um apaixonado pelo peixe. Chega mais, Messias Pinho, do Painel Santista. Fala, Messias! Boa tarde para você. Vamos falar de Morelos, o que o Santos pode fazer a respeito. Vamos falar também, né, para garantir aí de forma matemática o acesso, que conta é essa. Então tem bastante coisa para falar do Santos hoje. E este caso Morelos acendeu os bastidores da Vila Belmiro, né, o Messias? Boa tarde a todos. Sim, um caso triste, né? Não seria de outra forma que a gente podia levar esse caso, e que agora vai ter repercussões, né? Repercussões tanto lá na Colômbia como aqui no Santos Futebol Clube. E a questão também das matemáticas aí, eu quero entender essas contas aí. É isso, hein? Pois é. Para você que está chegando, a gente deixa o boa tarde, né? A gente agradece bastante a participação, então já vai mandando para os amigos aí. Pô, o Caiu na Rede é Peixe tá ao vivo, hoje é uma live muito mais curta, então a gente precisa muito que você dê esse engajamento para a gente com like e com a inscrição. Messias, é inevitável nós não falarmos do caso Morelos, né? O caso que está aí movimentando o cenário do futebol como um todo. Hoje, quando você coloca Santos no Google, só aparece Morelos. Então é algo que realmente movimentou muito o cenário do esporte. Mas antes da gente entrar nesse caso, acho que tem outro assunto interessante, que é quem vai ser titular, Diógenes ou Renan, já que Gabriel Brazão está suspenso. Então o Gabriel Brazão não joga. Quem dos dois vai ser escolhido? Vou colocar aqui para a gente observar, o meu caro Messias, uma matéria da Tribuna. A Tribuna traz uma matéria falando disso, sobre a disputa no gol do Santos. Então, está aqui. Vamos ler juntos, né, com o torcedor que está aí. Diógenes e Renan disputam posição no gol do Santos para o jogo contra o Ituano. Matéria da Tribuna, né, que saiu agora, 7h32 da manhã, né? Caramba, 7 horas da manhã. Com o titular Gabriel Brazão suspenso, goleiros que ainda não atuaram pelo Peixe brigam pela vaga. A suspensão de Gabriel Brazão, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Ceará, abriu uma disputa pela posição para o jogo contra o Ituano. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, será na próxima segunda-feira, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior. E a Tribuna aqui tá de sacanagem com a gente. Cadê? Vamos ver se volta. É isso, eles não deixam a gente ver mais absolutamente nada. Então, como fomos pegos aqui de forma desprevenida, vamos ver se tem outro lugar que fala sobre Diógenes
e Brazão, né? Diógenes e Brazão não, Diógenes e o Renan. Caramba, eu tô ruim, viu? Vamos ver se tem algo em outro lugar que fala sobre isso. Tem gente que diz que Diógenes vai ser utilizado e tem gente que diz que vai ser Brazão. Então eu vou compartilhar aqui, ó, só mudar a guia com vocês. Agora está compartilhando a matéria do Diário do Peixe. Ó. Provável titular do gol, Diógenes não disputa uma partida oficial há quase 3 anos. Matéria assinada pela Laura Marcelo. Vamos ver se aqui, né, no decorrer do texto, já fala que realmente a probabilidade é grande. Ó. O Santos tem uma dor de cabeça para decidir quem será o goleiro titular diante do Ituano, às 19 horas, blá, 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 blá. Então vamos trocar aqui. Ó. Como substitutos, Diógenes e Renan disputam pela vaga no gol do Peixe. O menino da Vila não disputa uma vaga oficial há quase 3 anos, mas é o provável titular no interior, já que renovou recentemente e o reforço contratado nesta temporada acabou de se recuperar de lesão. Bom, não vamos aprofundar muito, Messias. Pelo que disse então aqui a Laura Marcelo, para ela, provavelmente Diógenes vai ser utilizado. Mas tem outro ponto importante. Em entrevista, o próprio Fábio Carilli descreveu que o Renan já estava treinando há alguns dias. Então, não é que o Renan não tinha condição de jogo, é que o próprio Carilli decidiu pelo Diógenes ser relacionado e não o Renan. Messias, os dois tendo condição de jogo, claro que o Diógenes está treinando um tempo maior, né? Porque o Renan voltou de lesão há alguns dias. Para você compartilha da visão da Laura Marcelo? Vai Diógenes no gol do Santos? Ou você acha que vai Renan? E se você tivesse o poder de Fábio Carilli, quem você utilizaria, Messias? Bom, então vamos lá. O Diógenes já está no Santos há mais de 3 anos, né? Disputou Copinha, a gente já viu ele jogando Copinha. Nunca se mostrou um goleiro assim de primeira prateleira. Mas não é possível que esse cara não tenha as condições básicas para um goleiro, né? Então, se ele não for aproveitado agora, vai ser aproveitado quando? Né? Ele não tem nenhum... 3 anos de Santos não tem um jogo no profissional. Então, por o Diógenes já estar na casa há muito tempo, eu compartilho da Laura Marcelo, eu iria de Diógenes, tá? Não por confiança, talvez eu confie mais no Renan. O Renan já tem experiência, já é um goleiro mais experiente, vem treinando, mas a gente não sabe que condição física o Renan tem. Então, eu iria de Diógenes, não por uma questão de tipo, o Diógenes é melhor que o Renan, nem sei se é, mas é por uma questão de que o cara está aí há 3 anos, né? Renovar o contrato do cara, então na hora que precisa, o cara tem que ser usado, né? E aí a gente vai ver ele em campo se ele tem ou não tem condição de continuar no elenco do Santos ou não. Agora é a hora. Não é um jogo... É claro que se o Santos ganhar do Ituano, dá um salto triplo, né? Em direção à Série A, mas não é um jogo assim, tipo, de arrancar os cabelos se a vitória não vier. Então eu iria de Diógenes, até para a gente ver se esse rapaz aí tem ou não tem condição de continuar no elenco do Santos. Diógenes é um goleiro que está no Santos há muito tempo, nunca foi testado no time A do Santos, então ele tem 0 partidas com a camisa do Santos. Talvez o momento chegou do Diógenes ser utilizado. Vou contrapor, Messias, não pelo que eu penso, e sim para o que pode ser aí uma espécie de desafogo para a diretoria. Tentar colocar aqui alguns elementos para ver se você continua pensando a mesma coisa. Para quem está no chat, vai colocando aqui embaixo o que vocês acham em relação a isso. Mas, Messias, na minha visão, tem muito da diretoria provar a incompetência se o Renan não for utilizado. Porque o Renan foi contratado para ser o reserva do Brasão. E aí o Renan não ser utilizado mostraria que a contratação foi um erro. Você acha que o Fábio Carilli pode ser movido a isso? Ou a tal da lesão pode ser a desculpa perfeita para que o Diógenes seja utilizado? Não, o Renan voltou agora, o Renan precisa de um pouco mais de tempo. Com esses 2 elementos, você ainda continua pensando a mesma coisa? Iria de Diógenes? Você acha que Carilli vai de Diógenes ou pode ter uma interferência nisso aí, ô Messias? Então, fica difícil de analisar, porque infelizmente, a gente não consegue mais assistir treino, né? As imagens de treino só mostram aquele 10 minutinhos lá do pessoal batendo bola, correndo de um lado para o outro.
né? Às vezes a Santos TV libera a melhor parte do treino dos goleiros, então a gente não sabe. Agora, depende, é que negócio, depende muito do grau da lesão do Renan. O Renan foi contratado para ser reserva do Brasão, o que eu já acho que já foi tipo assim, não confio no Diógenes. Mas se não confia no Diógenes, para que renovou com ele, né? Por que renovou com ele? Então, assim, entre Diógenes e Renan, por experiência, por ter já jogado e tudo, Renan. Eu iria de Renan. O que eu quero dizer quando eu falo do Diógenes é que seria uma oportunidade para o Santos, no caso para o Carille, testar o goleiro. E por uma questão de tempo de casa, vamos dizer assim, tá? Por tempo de casa. Eu acho que até para o Diógenes vai ficar vai ficar estranho, né? Se nessa primeira oportunidade escolham o Renan e não o Diógenes. Se eu sou o Diógenes, se isso acontece, se eu sou o Diógenes, eu no final do ano eu falo assim, me vende, né? Vou procurar um clube, vou procurar porque eu preciso jogar, né? Então eu acho que é a oportunidade que o Santos tem, que no caso do Carille tem, de testar o Diógenes. O Renan, a gente já conhece ele ter visto jogar no Juventude, no Sport. Não é um goleiro que a gente nunca viu jogar. Agora o Renan, a gente só viu na Copa São Paulo. É óbvio, se pegar o recorte da Copa São Paulo, é de deixar os cabelos, de deixar o cabelo em pé. Eu iria, se for pegar o recorte da Copa São Paulo, é Renan e mais 10. Renan e mais 10, tá? Mas a gente não sabe como é que é o treinamento. E como eu disse, não é um jogo de vida ou morte. Se fosse um jogo de vida ou morte, eu não pensaria duas vezes, eu iria com o Renan por ser mais experiente. Mas é um jogo que dá para você especular, né? E o Diógenes deve conhecer o mínimo da função. Não é possível que ele seja né? Não sou eu que vou lá pro gol. Então, o mínimo ele tem que saber fazer, né? O mínimo. São vários elementos para a gente escalar um ou para a gente escalar outro. Aí tá na mão do Carille. Se vira aí, Carille. É muito difícil eu dar uma opinião sobre qualquer um dos dois. O Messias também, porque a gente não vê os dois jogarem, né? Os dois não estrearam pelo Santos. Então fica muito difícil da gente falar qualquer coisa. O Messias traz um elemento, eu trago outro elemento, mas mesmo assim a gente não consegue ter certeza de absolutamente nada. O Santos está muito no escuro quando o assunto é goleiro sem a utilização do brasão. Bora trocar de tema. O tema Alfredo Morelos, é claro que permeia aí o noticiário, né, Messias? Quando se fala de Alfredo Morelos, nós estamos vendo que o atleta foi preso. Primeiro, nós vamos ler a matéria do GE, né, juntos, e aí vamos dar a nossa opinião e também trazer um caso parecido do que pode acontecer, quais as medidas judiciais que o Santos pode tomar neste caso Alfredo Morelos. Então é muito importante da gente ter essa discussão, porque o Santos, a partir de agora, acompanha de perto, já que o atleta é do Santos e o Santos paga uma quantia monetária mensal para ele. Já adianto para vocês, antes de qualquer coisa, o contrato pode ser suspenso. Então o Santos pode deixar de pagar Morelos. Claro, gente, se ele for mantido preso, isso é importante, é bom que se diga. A gente não sabe, não teve julgamento, mas, todavia, entretanto, ele está detido no momento, e se isso voltar a acontecer, pode ter muita relevância, né? Se o motociclista também, qual o Morelos atropelou, se ele se manter em vida, o Morelos pode ter a pena amenizada bastante, só que se vier a óbito, torçamos para que não, Morelos pode ter se complicado de uma forma gigantesca. Mas bora compartilhar aqui com vocês. É muito chato, né, falar dessas coisas, mas é um atleta do Santos e o Santos acompanha aí de forma bem de perto, né? Este caso Alfredo Morelos. Então tá aqui pra gente, ó. Alfredo Morelos dos Santos causa acidente na Colômbia e é preso por dirigir embriagado. E antes da gente continuar, meus amigos, o like é importante. Sente o dedo no like aí e se inscreva para o canal crescer cada vez mais. Vocês já sabem das nossas metas, então peço muito para você o like agora, não se esqueça, e a inscrição. A live hoje é um pouco mais curta, então a gente precisa muito do teu like e da inscrição, tá bom? Alfredo Morelos dos Santos causa acidente na Colômbia e é preso por dirigir embriagado. O atacante está emprestado ao Atlético Nacional e durante viagem atropelou o motociclista, aqui via redação, né, do GE, então não tem ninguém que assinou a matéria, há 12 horas atrás. Emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional,
Da Colômbia, o atacante Alfredo Morelos foi preso nesta quarta-feira, acusado de causar um acidente em Antioquia, deixar uma pessoa gravemente ferida e dirigir embriagado. Segundo as informações da imprensa colombiana, Morelos dirigiu sua caminhonete, invadiu a pista contrária e chocou o veículo em um motociclista. Mais tarde, o jogador foi detido pelas autoridades locais, apresentando sinais de embriaguez. Ou seja, mais tarde, esse mais tarde nós nem sabemos se ele ficou ali, né, seguro e chegou a polícia local e o levou, ou se ele foi para casa ainda. A gente não sabe, tá muito cru essa informação, né? Mas vamos continuar dar andamento aqui. Foi realizada a captura de Alfredo Morelos, meio atacante do Atlético Nacional, que viajava como motorista em um veículo e causou um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado, grau 2, causando lesões corporais ao senhor Sebastião Guilhermo Dávila Valderrama, diz o relatório da polícia local. Aqui, né, é feia essa imagem, né? O carro em cima da moto, é uma imagem muito feia que eu não gosto. Ainda mais para quem já sofreu acidente de trânsito, tá? Eu já sofri de moto, então é algo que me traz recordações ruins. Eu, particularmente, não gosto de ver. Contratado pelo Santos no segundo semestre de 2023, Morelos tinha um dos maiores salários do elenco do Santos, mesmo tendo reduzido seus vencimentos de 950 mil para 350 mil no início deste ano. Apesar da negociação, o atacante não se encaixou no estilo de Fábio Carille e acabou emprestado. Vestindo a camisa do Atlético Nacional, Morelos tem 7 gols e uma assistência em 15 partidas. O jogador tem contrato com o Peixe até o fim de 26, então mais 2 anos de contrato com o Santos. Messias, claro que é um episódio ruim, é um episódio que nós não gostaríamos de estar comentando, porque envolve vida, não é apenas o esporte. Se for para o Santos se livrar do Morelos, o senhor lá que teve o acidente, ele tem de vir a óbito. Eu prefiro que ele continue em vida e que o Santos pague o Morelos. É isso que eu prefiro, tá? Mas tem alguns pontos importantes e elementos importantes aí. Messias, no momento, o Morelos está detido. Nós não sabemos o que vai acontecer com o caso Alfredo Morelos. Você trouxe, e até quero que você fale essa informação sobre o Atlético Nacional. O que é o clube hoje que detém os direitos federativos? Porque tem 2 tipos de direitos: os econômicos, que estão pertencentes ao Santos, e os federativos até o final do ano, que pertence ao Atlético Nacional. Messias, o que o Atlético Nacional está pensando neste momento? Acompanha aí Alfredo Morelos. Qual que é esse preâmbulo inicial do Atlético Nacional? O que eles pensam em tomar de medida neste momento, Messias? Então, segundo notícias que vêm da Colômbia, que eu andei procurando, né, inclusive, a ideia do Atlético Nacional é a rescisão unilateral do contrato, independente do que acontecer com o motociclista, que se recupere, se Deus quiser vai se recuperar. O nome do motociclista, se não me engano, é Sebastián Valderrama, tá? Coincidência, Valderrama é um ídolo, né, da seleção colombiana. Independente do que acontecer, porque o Morelos foi pego num grau um grau alcoólico 2, né? Um grau 2 de alcoólico que equivale a 3 copos de aguardente ou até de 5 a 6 cervejas. E ele estava indo treinar 9 horas da manhã. Então, assim, eu acho que independente do que vai acontecer com o Morelos, e independente, se Deus quiser, o motociclista vai se recuperar, eu acho que o Atlético Nacional não vai ter outra saída a não ser rescindir o contrato por causa de uma questão de imagem, né? Uma questão de imagem. Um atleta profissional, ou que se diz profissional, né? Como é que vai, num dia de trabalho, chegar no trabalho completamente bêbado, né? Lembrando que o Morelos é ídolo lá na Colômbia, estava jogando muito bem, o Atlético Nacional estava com interesse na contratação dele, tá? Mas depois desse triste episódio, não tem como o Atlético Nacional manter o contrato do Alfredo Morelos. Então, eu acredito que o Atlético Nacional vai rescindir o contrato com ele. E para o Morelos, se você me permite, porque a questão do Morelos é questão de saúde pública também, né? Ele vai ter que se cuidar, vai ter que se tratar, porque, infelizmente, eu não gostaria que fosse dessa forma, mas às vezes a gente precisa de um susto, né?
E tomara que isso não passe de um grande susto, que o menino se recupere, o rapaz se recupere, e que isso sirva de lição para o Morelos. Caso complicado, né? O Morelos, ele pertence ao Santos até o final de 2026. Então, a partir da próxima temporada, salário aumenta, tudo volta, né? Como era agora. Então, sim, teremos aí um jogador por um longo tempo que hoje é uma bomba relógio. Nós até falávamos, Messias, há 4, 5 dias atrás, numa live que foi feita, acho que até menos, de que o Morelos poderia ser um jogador importante para o Santos, né? Ele poderia ser incorporado. Falávamos de Fábio Carille, que talvez os centroavantes do Santos não rendam, porque Fábio Carille está lá. Nós vimos que todo mundo que treina com Carille, principalmente centroavante, começa bem e termina mal. A partir do momento que o Carille coloca a sua filosofia no jogador que está chegando, ele atrapalha o jogador cai de rendimento. Caso de Furque, que foi muito bem ano passado. Caso de Wendel, que chegou agora, estava bem, teve tempo para treinar, arrebentou, o Carille arrebentou com ele. Então, a gente havia aqui levantado a possibilidade do Morelos ter nova opção, né? Ser mais uma nova opção para o Santos, se o Santos não conseguisse negociar. A partir de agora, eu acho que fica bem complicada a situação do Alfredo Morelos, a depender, é claro, do julgamento lá na Colômbia. E aí eu trago para vocês uma visão importante. Em caso semelhante de prisão, o que o clube ao qual o jogador pertence tomou de atitude neste momento? É importante porque abre uma premissa para o próprio Santos utilizar como recurso neste momento. Tem o tal da. Até esqueci o nome, Messias. Da jurisprudência, né? Ó, em tal lugar aconteceu isso, então é uma jurisprudência onde um tribunal toma a decisão sobre o que já aconteceu em outro tribunal. Então ele utiliza como exemplo o que tal tribunal, né, o tribunal X, deu de sentença para aquela situação. Então é importante a gente conversar sobre isso e eu vou compartilhar com vocês uma matéria para vocês entenderem o que aconteceu em caso semelhante de um velho conhecido aí do torcedor brasileiro, né? Que é o caso Daniel Alves. Pumas rescinde contrato de Daniel Alves. Vocês vão entender, né? Como. Ó. Clube mexicano decide romper por justa causa vínculo com o brasileiro, preso na Espanha, acusado de agressão sexual. Então, aqui, o Pumas decidiu por justa causa rescindir o contrato do Daniel Alves, preso na Espanha, acusado de. Então, aqui é interessante porque mostra que ele ainda era acusado, então nem tinha uma sentença ainda. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira pelo presidente do clube, Leopoldo, que leu um comunicado à imprensa. Ó. Abre aspas para o presidente lá do Pumas. Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante da nossa instituição que atentam contra o espírito universitário e seus valores, diz o presidente ao ler esta nota. Então tá aqui a nota, não vou colocar porque pode cair, tá? O Caiu na Rede é Peixe, mas tá aqui, ó. Não podemos, né? Só fala aqui a quantidade de jogos, que isso aqui não interessa pra gente, mas ela continua, ó. Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique nossa filosofia de trabalho, que é exemplo ao longo da nossa história na formação e desenvolvimento de jovens esportivos em nosso país, disse aqui o dirigente. Bom, Messias, não tem necessidade da gente ler tudo dessa matéria, né? Porque a gente queria entender o que foi tomado de decisão neste caso. Ficou muito claro, Messias, que o Pumas decidiu pelo rompimento de forma de justa causa. O que quer dizer a justa causa? Você manda embora sem os direitos. Então, Daniel Alves foi demitido sem ter nenhum tipo de direito trabalhista, né? Ele não pôde entrar na justiça, nada disso, porque ele estava impedido de exercer as suas atividades, que é jogar futebol. E não sei se vocês sabem, mas na Constituição isso existe, tá? Então, qualquer um, o senhor que trabalha em qualquer empresa, Carrefour, você trabalha no Carrefour, você cometeu um delito, você é preso, o Carrefour pode rescindir o contrato de justa causa, porque você não está apto a trabalhar, você não está disponível. Então, isso é muito corriqueiro, inclusive, né, quando há aí uma prisão. Mas tem um fato importante, Messias. O time do Puma, ele demitiu por justa causa o Daniel Alves sem a condenação. Hoje,
Como seria, neste caso, o Santos demitir Alfredo Morelos por justa causa? Porque nós estamos vendo, para o Santos, livraria o Santos de um valor milionário. Para o Santos, gente, ó, entendam, pelo amor de Deus, não estou falando da vítima, não é isso. Eu espero que ela se recupere. Em nenhum momento, nem eu, nem o Messias estamos torcendo. Dá ruim. Não, em nenhum momento. Mas para o Santos é um cenário perfeito. Para o Santos se livra do Morelos, tendo a rescisão por justa causa, então já para de pagar salário e deixa de pagar 2 anos de salário. Por um jogador que não rendeu, um jogador que é cria de Alexandre Galo, que nada deu certo. Então, Messias, vimos que tem precedentes, a jurisprudência espanhola mostra que neste caso, talvez o Santos conseguiria uma rescisão. Você acha que a gente tem que acompanhar com um pouco mais de cautela? O que você acha que pode acontecer nesse caso, Messias? Então, Hector e amigos, eu não sei que tipo de... qual a punição que ele vai ter, né? Ele vai sofrer uma punição. Possivelmente ele vai ter que cumprir essa punição lá na Colômbia, né? Se ele pegar uma... Digamos que o Atlético Nacional rescinde o contrato, ele pega uma pena de 1 ano. O Santos não tem por que ficar pagando salário de 1 ano para o Alfredo Morelos, independente do que vai acontecer com o menino, com o Sebastião Valderrama, que eu torço muito, realmente, de novo. Torcemos muito para que ele se recupere logo, mas o Santos não pode ficar refém de um atleta que não pode, como disse o Hector, ele não pode trabalhar. Ele não pode exercer a sua profissão. E o Santos não pode ser penalizado nesse caso, tá? É ao contrário de você, por exemplo, se fosse ao contrário, o Morelos tivesse sofrido um acidente e ficasse 1 ano sem poder jogar, porque sofreu um acidente de carro, mas não tinha problema com bebida, não teve nada, foi um acidente, e ele se machucou, acabou, o Santos é co-solidário, não só o Santos, como o Atlético Nacional seria co-solidário no contrato dele, né? Como, por exemplo, aconteceu no caso do Neymar, né? O time do Neymar teve que aumentar o prazo de contrato para manter ele lá, né? Para poder ele se recuperar. No caso do Alfredo Morelos, é uma questão de polícia, né? Então, ele vai sofrer alguma penalização lá na Colômbia, é fato. E aí o Santos vai ter, usar o termo muito comum, né? Faca e o queijo na mão para resolver essa questão do contrato do Morelos, que é um contrato que onera o clube. O Santos não quer o Morelos, né? E o Morelos, infelizmente, deu uma grande possibilidade, deu a ferramenta que o Santos precisava para a rescisão contratual, né? Ele deu causa. Então o Santos pode... claro que o departamento jurídico do Santos vai analisar tudo, a gente está falando aqui como leigo, né? Mas eu acredito que o Santos tem elementos para fazer uma rescisão unilateral do contrato de trabalho do Alfredo Morelos, né? E, de novo, que o Alfredo Morelos pegue isso como aprendizado e vá se tratar, porque o alcoolismo é uma doença, né? Vou dizer para vocês, é claro que, né, é muito difícil da gente analisar, como disse o Messias, nós não somos advogados, só que o Santos também pagou para Alfredo Morelos e tem um contrato em vigência. Talvez o Santos consiga, inclusive, processar o Morelos para receber uma quantia. Bom, você assinou o contrato, você não está machucado, você não está sendo utilizado por outras questões. Não sei se isso cabe. Pode falar, Messias. Não, isso foi inclusive um comentário que a minha esposa, para quem não conhece a Suzana Bosch, que é advogada, e ela comentou, conversando comigo, ou conversando com ela sobre isso, ela falou que, pelas leis brasileiras, tá? Poderia até o Santos pedir entrar com uma ação de perdas e danos, né? De não poder utilizar o atleta. Aí eu já não sei, né? Mas ela falou que existiria uma possibilidade. O Santos poderia pedir até um reembolso por um prejuízo que o Morelos vai causar ao Santos, porque se o Atlético Nacional rescinde o contrato agora, ainda tem 2 meses de contrato. O Morelos o Santos teria que começar a arcar com o salário integral dele até tomar ou não a decisão da rescisão. Então, poderia até entrar com uma ação também contra o Morelos, pedindo um reembolso, alguma coisa assim. Não lembro o termo agora que ela usou, mas isso seria uma possibilidade, sim. Uma reparação? Uma reparação, talvez.
É, gente, é complicado. Eu utilizaria isso, inclusive, como barganha, tá, Messias? Se eu sou o Santos, eu chego no Morelos e falo: Morelos, o negócio é o seguinte, não vou te processar, desde que a gente assine essa rescisão contratual. Você fica para lá e eu para cá, você segue tua vida e eu sigo a minha vida. Então, eu acho que tudo é cabível neste momento. Eu digo para preservar os interesses do clube, gente. Então, é importante o Santos preservar os seus interesses. E nós sabemos, né, que ninguém tem dó de ninguém. Não estou dizendo em relação à vítima, que fique bem claro, estamos falando do Morelos. Então, neste caso, o jogador não tem dó do clube, a gente sabe disso. O clube também não tem dó do jogador, e isso é muito claro. Então, o Santos tem que preservar hoje os seus interesses. Para mim, seria a melhor solução aí o Santos tentar essa rescisão com o Morelos, né? Ou demitir por justa causa se não tiver negociação. Claro, a depender do que a parte jurídica do Santos, né? O Paulo Brax, inclusive, que dizem que é um ótimo jurista, o Paulo Brax aí era um CEO dos advogados também, muito bom, dizem. Então é a hora do Paulo Brax mostrar a que veio no Santos e estar aí debruçado, neste caso, Alfredo Morelos. Se o Santos conseguir essa rescisão, é uma economia gigantesca para o Santos, gigantesca. O Santos abre 1 milhão aí de lacuna no seu orçamento para trazer outro atleta no próximo ano. E digo aqui mais para vocês, tá? Estou cansado de jogador de futebol, artista, seja quem for, achar que está acima da lei. Eles acham que são super-heróis, que eles podem tudo. Então acho que tem que ter uma punição exemplar. Não porque é com o Santos. Eu acho que qualquer um que seja anônimo já tem que pagar, que dirá artista. Porque o cara acha que tá acima da lei. O cara poderia, inclusive, ter contratado motorista. Ele tá ruim, seja o que for, contrata o motorista e leva ele. Não, eles são super-heróis. Então, na minha opinião, a lei tem que ser exemplar neste caso, em quantos mais casos vierem neste sentido, porque tem jogador famoso, né, que hoje é comentarista, que também fez a mesma coisa. E nada aconteceu. Então é o momento, estamos passando por este momento de como que eu posso dizer? De punições exemplares. Caso Daniel Uhum. Alves, caso Robinho. Eu acho que tem que continuar. Fez M pontinhos, o Valdívia está sendo acusado. Fez M pontinhos, cadeia, irmão. Pague pelo que você fez. Simples assim. Tem a Meus questão do amigos, dolo, né? Teve a questão do dolo, né? O Alfredo Morelos, quando pega um carro embriagado, ele assume o risco de causar um acidente e poder prejudicar ou machucar alguém, entendeu? Então, é um caso muito grave, infelizmente, do caso do Morelos. concordo em gênero, número e grau contigo. Quando você. E isso é verdade, tá? Tem até uma camisa, né? Tem uma ONG que se chama Não Foi Acidente. O que eles querem dizer com não foi acidente? A partir do momento que você utilizou bebida alcoólica, você deu a opção, você assumiu o risco, como diz o Messias, de causar alguma coisa. Não tem o tal do assumir o risco no futebol? Quando o cara dá um carrinho ali, ele assume o risco de talvez fazer uma falta. Ele quis aquilo. Se eu sei que eu utilizando algo alucinógeno pode me trazer um transtorno, é só eu não usar ou eu não dirigir. Então, direção e esses produtos não fazem aí o menor sentido e isso é muito claro, né? Então, o Santos acompanha de forma atenta este caso do Alfredo Morelos. É um caso complicado e um caso que vamos aguardar posições oficiais do Santos. Acho que o Santos não vai se manifestar agora, o Santos ainda vai aguardar alguns dias para entender o que está acontecendo e aí provavelmente tendo uma condenação, pelo menos inicial, né, aquela prisão preventiva que já aconteceu, mas o Morelos ficando um tempo preso, vamos colocar aqui 1, 2 semanas, o Santos deve vir a público falar algo a este respeito, né? Porque é óbvio que o Atlético Nacional também vai tomar sua posição. Meus amigos, preciso do like da inscrição. Pô, senta o dedo no like, se inscreva, é importante, ajuda o canal Rede Peixe a crescer. Então, o like aí, ó, vamos, que faz aí o YouTube entregar os nossos vídeos, as nossas lives. Então, preciso do like de vocês. A nossa última matéria do dia, Messias, como a gente tá falando que é uma live mais curtinha, é sobre o Santos ter aí, né, a possibilidade de se garantir matematicamente na Série A. A gente falou que moralmente o Santos já tem o acesso, então moralmente isso já aconteceu, mas vamos ver matematicamente o que pode acontecer. Matéria essa da Gazeta Esportiva, é da redação, tá? Não tem aqui assinatura.
Santos pode garantir matematicamente o acesso com mais 2 vitórias na Série B. Veja as contas para que isso aconteça. O Santos está cada vez mais próximo do retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Ceará, nesta terça-feira, pela Série B, o time colocou um pé no acesso e pode assegurar matematicamente o retorno à Série A com mais 2 triunfos. O Peixe, neste momento, lidera a tabela da segunda divisão com 59 pontos conquistados. A vantagem em relação ao Vila Nova, primeiro time fora do G4, é de 7 pontos. Independente dos demais resultados desta rodada, o Santos irá carregar esta distância de 7 pontos para a próxima partida contra o Ituano. E se vencer o jogo em Itu, pode chegar a 10 pontos de diferença para o quinto colocado. Sendo assim, o Peixe poderia garantir matematicamente o acesso com mais uma vitória, caso a equipe ganhe do Vila Nova pela 35ª rodada e conte com tropeços dos demais concorrentes para atingir 13 pontos de vantagem do G4. E as 3 rodadas para o fim da B não sairia mais da zona de classificação de elite. Segundo o cálculo aqui, ó, de Departamento de Matemática da UFMG, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, o Peixe agora é dono de 94% de chances de subir à Série A. Apesar de liderar a Série B, o Santos, de acordo a UFMG, meu Deus do céu, eu tô colocando aqui como se fosse Rio de Janeiro, não é a favorita ao título do torneio. Olha só, quem diria. A equipe tem 33% de chance de conquistar a taça, enquanto o Sport tem uma probabilidade de 36%, né? 36,6%. Com a vitória sobre o Ceará, o Santos se aproximou do número mágico para garantir o acesso. A comissão técnica de Fábio Carille trabalha com 64 pontos como nota de corte. O próximo compromisso da equipe alvinegra é contra o vice-lanterna Ituano. O embate está marcado para segunda-feira no Novelli Júnior, às 19 horas. Então aqui, ô Messias, se fala que o Santos conseguindo mais 2 vitórias, contando com um tropeço aqui, um tropeço ali, o Santos matematicamente estaria na Série A. Você concorda que o Santos, ou melhor, né? Você acha que o Santos conseguirá essas 2 vitórias contra Ituano, né? É o próximo jogo. E o outro jogo do Santos, perdão, é contra o Vila O Vila Nova. Nova. Então o Santos joga contra o Ituano agora segunda-feira e sexta-feira contra o Vila Nova. Você acha que o Santos tem a capacidade de conseguir essas 2 vitórias? Olha, eu acharia lindo, né? Acharia lindo porque ganha do Ituano, e 65 era o número que eu trabalhava há muito tempo atrás. Tem gente que fala, 63, não, 65. Ganha do Ituano e depois sobe, né? Garante o acesso na Vila Belmiro contra o Vila Nova, a mesma Vila Belmiro que há um ano atrás, no jogo, né? Perdemos um jogo para Fortaleza e fomos rebaixados. Então, eu acho que seria muito, muito legal se o Santos conseguisse essa vitória com o Ituano, aliás, eu acredito, inclusive, na vitória com o Ituano, a vitória contra o Vila Nova, e na Vila Belmiro a gente comemorar na próxima sexta-feira, não sei se é essa, né? A outra sexta-feira, comemorar o acesso definitivo para a Série A e, sabe, esquecer não, que quem esquece repete os mesmos erros, mas a gente tirar essa carga, né, desses últimos 4 anos que culminou com essa Série B das costas de nós torcedores e a gente começar a vislumbrar já uma Série A, pensar no que a gente vai fazer para o ano que vem. Eu acho que o quanto mais cedo a gente carimbar essa faixa, melhor. O título, aí é consequência, né? Como você deu aí 33-36, porque a caminhada do Santos até o último jogo tem mais jogos difíceis, digamos assim, do que a caminhada do Sport, né? Sendo que o Sport, talvez essa diferença de 3% seja porque o Sport enfrenta o Santos em casa na última rodada, né? Então, se o Santos e o Sport forem chegando lá, a grande chance do Sport ganhar do Santos e conseguir esse título, que era o que o presidente quer, né? O presidente não quer ser campeão, então tá tranquilo. É verdade. Tem isso também, né? Essa decisão matemática pode sim ter a ver com a última partida do Sport ser em casa na Ilha do Retiro, que historicamente para o Santos é um palco complicado de vitória do Peixe também. Um ponto importante quando a gente fala de esporte é que o esporte não terá Lucas Lima. Para o torcedor santista, ele deve estar dando risada agora. Que eu tô nem aí para Lucas Lima. Só que é um dos principais jogadores do esporte. Então é interessante, né? Como ele está emprestado ao esporte, ele não jogar contra o Santos, o esporte vai ter que se virar para arrumar outro meia.
Então é interessante, um meia que está encaixado no esporte, não poder jogar, e o Santos aí ter a condição de ter outro jogador, né? Outro jogador não testado para enfrentar. Messias, aquele fundinho ali, você acha que o Santos vence o Ituano? Lembrando que teremos ou Diógenes ou Renan no gol santista, então o Santos vem sem um destaque que é o Gabriel Brazão. A defesa tem sofrido um pouco, né? Tem sofrido vários gols. Na última partida não sofreu porque o Brazão fechou o gol. Você acha que o Santos tem grande possibilidade de vencer o time do Ituano ou, na sua opinião, vai ser um jogo bem complicado? Lembrando que o Ituano venceu a última partida ontem, se eu não me engano, contra o Botafogo, fora de casa, e o Ituano está aí na beirinha ali para sair da zona. Então é um jogo importante para o Ituano também. Vai ser um jogo bem difícil, né? Se você analisar tabela e elenco, o Santos é franco favorito, né? Mas será um jogo bem difícil. O Ituano vinha de derrota em casa para o próprio Ceará, né? De 2-1 de virada. Ontem ganhou do Botafogo de 1-0, sem o Valentim, né? Porque demandou o Valentim embora, o Alberto Valentim. É um treinador novo, novos ares. E o Ituano está tentando se agarrar, sabe quando você está se afogando? Você está se agarrando no cabelo da água para ver se salva. Então é isso. O jogo não vai ser fácil. Mas eu acredito que se o Santos jogar, conseguir jogar o que joga na Vila Belmiro, com vontade, com a intensidade, é que a gente sabe que o time cansa no segundo tempo, né? Mas se o Santos conseguir botar um pouco disso no jogo com o Ituano, tem grande chance de ganhar. Agora, se entrar em campo com a mesma vontade que entrou contra a Chapecoense, aí corremos um sério risco de perder para o Ituano. Aí vai pro vinagre. Coloquei aqui na tela, Messias, ó, o Ituano tem 34 pontos, então está a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. É um jogo muito maluco, né? Do Ituano, nós vamos ter de aguardar para ver o que vai acontecer. E algo interessante aqui, ó, que hoje, às 21h30, tem Sport Guarani na Ilha do Retiro. Nunca torci tanto pro Guarani na minha vida como vou torcer hoje. Então vai ser um jogo muito importante. Bom, meus amigos, like e se inscreva, gente. É importante. Senta o dedo no like, senta o dedo na inscrição. Vamos fazer aqui a live bombar, né? É importante pra gente. Lembrando a todos vocês, né? Não sei se eu já falei no início ou não, mas é uma live gravada. Então eu e o Messias estamos aqui às 8h53 da manhã gravando a live, que vai às 14 horas. Não sei se já tinha falado. Você ia falar, Messias? Fica à vontade. Não, que assim, por mais que a gente torça, né? Torça pro Guarani, vai ser muito difícil, né? O Sport vai ganhar esse jogo. Apesar que eu acreditava que o Sport ganharia do Operário e tomou uma virada, né? Mas o Guarani não vejo o Guarani com força para ganhar esse jogo lá com o Sport lá na Ilha do Retiro, que vai estar lotada, todos os ingressos vendidos. É complicado, complicado. Messias, antes da gente finalizar, eu tava conversando com o Ronaldo ontem. E, cara, a gente entrou, né, em uma conversa importante, porque até no privado, né, eu nem cheguei a ver se o Ronaldo falou no grupo lá do Jogo Simples ou não, mas, gente, vendo o Botafogo jogar ontem, parecia outro esporte, parecia que o Santos não é futebol. Então eu faço um pedido público aqui, para quem? Para criadores de conteúdo, os famosos influencers, para jornalistas, para quem cobre o Santos Futebol Clube. Vamos subir a régua. Vamos subir a régua. Chega de Yusufá, chega de Billy Arce, chega deste nível de contratação. E sabe quem forma a opinião das pessoas? Você que está aí. Então é um pedido. Cada um faz o que quer, Messias. Isso é muito claro. Mas é um pedido. Chega de bater palma para a chegada de La Quintana. Chega de pensar em treinadores e jogadores comuns. Se o Santos não tiver boas contratações, o Santos volta para a Série B. O time ontem que tomou 5 do Botafogo, que é o Peñarol, ganharia de 2-3-0 do Santos. O time que tomou 5 do Botafogo, que é um bom time, esse time do Peñarol, não é à toa que chegou às semifinais da Libertadores, arrebentaria com o Santos. Para vocês verem a diferença de nível entre Santos e Botafogo hoje. É gigante. É gigante. Ah, mas o nosso campeonato não é contra o Botafogo. Eu entendo. Tá Mas tudo ano que bem. vem será.
e o ano que vem será, e se não tivermos a capacidade de termos bons jogadores para pelo menos competir contra o Botafogo, aí, meu irmão, aí a vaca vai deitar. Messias, muito obrigado pela sua presença. Lembrando a todos, né? Como eu disse, a live é gravada, então para quem tá aí, like e inscrição que é importante. Se inscreva no Painel Santista, que é aqui o canal do Messias Pinho. E voltamos amanhã, Messias. Novamente, aí sim, ao vivo, a partir das 14 horas. Um abraço a todos que vão ver essa live agora às 14 horas, né, gravada. Obrigado, Hector, pelo convite. E falar um pouquinho dessa questão do Botafogo, né? O Ronaldo falou sempre ontem no grupo, a gente estava conversando também. A diferença técnica do Santos para o Botafogo é enorme, né? A diferença técnica do Santos para o Peñarol é grande. E eu vou mais longe. A diferença técnica do time do Santos hoje, não estou falando dos jogadores. Os jogadores do Santos até tem um ou outro que tem um nível técnico de Série A, mas o futebol que o Santos joga hoje não bate de frente com nenhum time do meio de tabela da Série A. Tá? Hoje, no meio de tabela da Série A, o Santos ia sofrer, né? Então, concordo com o Hector, a gente tem que começar a subir essa régua. A gente tem que se parar de contentar com jogadores de nível lá Quintana, Yusufá, e veja bem, eu estou falando do Yusufá e do Biliardo sem nem a gente ter visto ele jogar. Pode ser que ele calem a nossa boca, e tomara que calem. Mas a gente não pode mais contar com atletas desse nível, como Rainer, Rodrigo Ferreira e outros. Tá? Por isso que ontem na live do Hector, eu falei e reitero, tem que vir Jorge Sampaoli e tem que dar os 80 milhões, se for o caso, 80, 90, 100 milhões, para ele montar um time que possa minimamente fazer a gente disputar, não estou nem dizendo ganhar uma Série A, mas que a gente possa disputar a Série A e que a gente não vire um time ioiô, porque se a gente for com essa mentalidade que tem esse ano, a gente vai bater e vai voltar, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tamo junto, um grande abraço, obrigado novamente, Messias. Tchau!